Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Chegamos para mais um vídeo sobre o sábado. E hoje o nosso vídeo ele vai se concentrar na seguinte pergunta: para que serve o sábado? Muito bem. Vamos focar nessa pergunta. Para o que serve o sábado? Aqui a gente vai falar de alguns objetivos. No final do vídeo eu vou citar para vocês algumas outras e os versos bíblicos para vocês lerem e compreenderem. E existem outras pela Bíblia que a gente ainda não descobriu, que iremos descobrir se Deus assim permitir, mas estamos aqui para aprender. Então, diremos aqui alguns objetivos pelos quais Deus deu o sábado e pelos quais nós guardamos o sábado e pelos quais nós devemos guardar o sábado. Algumas funções, creio que não são todas, porque existem outras que ainda vamos descobrir. Mas com a graça de Deus a gente vai aos poucos. Muito bem, para que serve o sábado? O primeiro texto que a gente abre para ler é o texto de Êxodo, capítulo 31, verso 13. Tá? Lembrando que na descrição tem o texto no Instagram e no Facebook também. Êxodo 31, 13. Vamos lá. Êxodo, capítulo 31, verso 13. Não se esqueça de fazer a sua oração, de se preparar para a gente poder fazer o nosso estudo, tá? Muito bem. Êxodo 31, 13 fala o seguinte: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Muito bem. Então, a primeira coisa aqui que a gente pode entender é que o sábado é estabelecido por Deus como um sinal entre ele e o povo dele. Primeira coisa. Então, o sábado é estabelecido por Deus como um sinal entre ele e o seu povo. De acordo com Êxodo 31, 13, o que Deus fala que nós devemos lembrar no sábado? Então, primeira coisa, o sábado é um dia de lembrar, tá? O sábado é um dia de lembrar que é Deus quem nos concede a salvação. O sábado é o dia de lembrar que é Deus quem nos santifica. Então, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então vai chegar o sábado, eu vou parar, eu vou lembrar que ele é um sinal entre eu e Deus, e aí eu vou pensar o seguinte, vou lembrar do seguinte, é verdade, é Deus quem me santifica. A santificação, a minha salvação, não depende de mim. A minha salvação não depende de mim. Esse é o primeiro ponto. Então, no sábado, eu vou lembrar que a santificação, que a salvação, não depende do que eu faço, mas depende do que Deus faz. Em relação a isso, a gente consegue ver em Marcos 16, capítulo 1, Marcos capítulo 16, verso 1, que Jesus ele morreu na sexta e ressuscita domingo. Então Jesus ele passa o sábado, o dia inteiro, completamente descansando no sepulcro. Então isso, quando eu olho aqui para Êxodo 31, 13, eu lembro que é Deus quem me dá a salvação. E a minha mente me remete para Marcos 16, 1, que eu vou lembrar que Jesus esteve descansando na tumba no sábado. Por isso, no sábado, eu lembro da minha salvação, que Jesus morreu por mim e me salvou.
Então eu tenho dois textos para meio que embasar essa ideia de santificação, de que a salvação vem de Deus, e eu lembro disso através do sábado. Êxodo 31:13 e Marcos 16:1. É Deus quem me santifica, Jesus morreu e me salvou. Então, primeiro ponto, primeiro objetivo, lembrar que é Deus quem nos santifica. Depois a gente vai para Levítico, livro de Levítico, capítulo 23. Levítico 23. Levítico 23, verso 32. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Primeira coisa, quando a gente vê, eu não sei que tradução você está usando, mas eu estou aqui usando a tradução revista e atualizada. E ele traz aqui, afligireis a vossa alma. Tá? Outras traduções, como a tradução aqui da Bíblia de Jerusalém, também a nova tradução da linguagem de hoje, ela vai trazer outro termo. Você quer ver? Um termo melhor explicado. Eu não sei se que Bíblia que você está usando aí. Se você está usando a mesma que a minha, revista e atualizada, veja junto comigo essa melhor tradução aqui da Bíblia de Jerusalém. Levítico 23, 32. Olha a diferença da tradução. Será para vós um dia de repouso completo. Jejuareis, e à tarde do 9º dia do mês, desde essa tarde até a tarde seguinte, cessareis completamente o trabalho. Então aqui ele traz o termo jejuareis. É isso, afligireis a vossa alma, é jejuar. Tá? E esse é um ponto crucial do verso. Porque quando a gente entende isso, neste texto de Levítico 23, 32, vem o segundo objetivo do sábado. O sábado é o dia de autonegação. Eu nego o eu. Eu abro mão dos meus benefícios, e a gente até falou isso no outro vídeo. Se você não assistiu, assista o primeiro vídeo. Este aqui é o segundo. Então o sábado é o dia para eu negar o eu. Em que sentido? No sentido de que eu não vou correr atrás dos meus benefícios. Eu não vou correr atrás do meu sucesso. Então eu não vou mais me colocar em primeiro lugar. Os meus interesses não estão mais em primeiro lugar. A minha correria do dia a dia não está mais em primeiro lugar. Os meus sonhos profissionais, acadêmicos, não estão mais em primeiro lugar. Agora eu me nego, inclusive muitas vezes até o ponto de eu jejuar. Eu entendendo que, ok, eu não vou comer hoje, para eu lembrar que eu não vivo por mim mesmo. Para eu lembrar que eu preciso do alimento espiritual. Para eu lembrar que eu tenho um Deus. E para eu lembrar que quem me sustenta, quem me dá vida, quem me dá alimento, é esse Deus. Então, segundo Levítico 23, 32, a gente pode entender que o sábado também é um dia de autonegação. Não só no sentido de jejum, também não no sentido de eu ficar me matando, de eu ficar pagando penitência no sábado. Não é essa a ideia. A ideia é, eu tiro os meus interesses do primeiro lugar. Agora eu cesso, eu deixo os meus interesses, os meus planos, os meus sonhos profissionais, acadêmicos de lado. Eu deixo os meus benefícios próprios de lado. E eu coloco, lembra que falamos, eu coloco o outro e eu coloco Deus agora, na frente de tudo. Lógico, Deus tem que estar na frente de tudo a semana inteira. Mas agora no sábado, o dia inteiro, eu vou colocar os meus olhos nele. Lembra do L que nós falamos no primeiro vídeo. No sábado eu olho para frente, para o meu próximo, e eu olho para cima, eu olho para Deus. Então
O sábado então tem esse sentido de autonegação. Eu deixo o eu de lado. Eu não vou correr atrás dos meus interesses. Eu não vou correr atrás do meu. Eu tiro o meu da reta. E agora eu vou. Aquilo que eu busco proporcionar para mim durante a semana, o sucesso, os sonhos, a comida, enfim. Eu vou proporcionar ao outro na medida do possível. Mas o principal aqui, o centro de tudo é: eu tiro os meus interesses, eu nego o meu eu e eu não vou ficar correndo atrás do que é para mim. E o último texto, a gente vai agora para Deuteronômio, um pouco para frente. Deuteronômio capítulo 5. Vamos ler o verso 12, 13, 14 e 15. Vamos lá. Verso 12. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Então aqui, esse verso 12, 13 e 14, a gente lembra muito de Êxodo 20, 8 a 11. Está muito ligado, está muito parecido, é a mesma coisa praticamente. Então a primeira coisa que a gente vê aqui no verso 14, que ele fala, o finalzinho do verso 14, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Então primeira coisa, eu vou olhar para o outro e eu vou lembrar que eu não sou melhor que ele e ele não é melhor que eu. O descanso que eu mereço, ele merece. A liberdade que Deus me deu para poder descansar e acabar com essa escravidão do trabalho, essa bênção, essa liberdade que eu tenho, ele também tem. Assim como eu posso descansar e não me preocupar com o trabalho, ele pode descansar e não se preocupar com o trabalho. Então eu lembro que eu não sou melhor que ele. Eu sou como ele. Primeira coisa. O verso 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Verso 15, primeira coisa. Porque te lembrarás que foste servo. Então você vai lembrar que você também ocupou o lugar dele. Você também foi servo. E Deus te deu descanso. E Deus te livrou. E Deus acabou com a escravidão do trabalho. Da mesma forma que Deus te deu descanso, dê descanso para aquele que trabalha para você. Depois, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali. Segunda coisa, lembre o que Deus fez e faz por você. O que Deus fez e o que Deus faz por você. Então eu consigo entender aqui esses versos 12, 13, 14 e 15, esses 4 versos de Deuteronômio 5, a gente consegue tirar principalmente 5 coisas. Se você quiser, anota. Vai pausando o vídeo e vai anotando. Primeira coisa que a gente consegue tirar desse texto. O sábado é o dia de pensar no outro. Pensar no outro. Vou servir o outro. Eu vou amar o outro. Segundo, o sábado é o dia de lembrar do que Deus... é o dia de lembrar do Deus que fez e faz tantas coisas. Segunda coisa, eu lembro do que Deus fez e faz por mim. Das bênçãos, né, do sustento que Ele me dá, das bênçãos que Ele me dá, do socorro que Ele me dá. Terceira coisa, o sábado é dia de lembrar que eu devo amar o meu próximo
como a mim mesmo. Assim como eu paro de trabalhar no sábado para descansar, eu faço com que o meu servo também pare no sábado para descansar. Assim como eu quero o bem para mim, eu farei o bem para o meu próximo. Eu vou amá-lo da forma que eu me amo. E talvez até mais. Quarta coisa, o sábado é o dia de lembrar da minha liberdade para viver. O sábado é o dia para eu lembrar que eu não sou mais escravo. E hoje em dia, naquela época, eles lembravam que eles não eram mais escravos do Egito. Hoje em dia a gente lembra que a gente não é mais escravo do trabalho. Ou que a gente não é mais, ou que a gente não deve ser escravo do trabalho. Então, o sábado é o dia para eu parar e lembrar que eu tenho liberdade para viver. Viver com a minha família, contemplar a natureza à minha volta, contemplar com calma o meu Deus, os meus amigos, a minha igreja, os meus irmãos. Então, o sábado eu lembro que eu vivo. Durante 6 dias, digamos assim, a gente sobrevive. A gente corre atrás das coisas, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer isso. Então, de domingo a sexta, a gente sobrevive. No sábado, a gente vive. E a quinta última coisa, o sábado é dia de lembrar que a vida não se resume em trabalho. Então, no sábado eu vou parar e eu vou lembrar que eu tenho uma família, que eu tenho amigos, que eu tenho um Deus, que eu tenho meus irmãos da igreja, que eu tenho uma criação para ser desfrutada. É para lembrar o que está muito ligado com o último tópico. No sábado eu vou lembrar que eu tenho vida. E que a minha vida não se resume em trabalho, não se resume em estudo. A minha vida não se resume em fazer, em correr atrás do prejuízo. A minha vida não se resume em sobreviver, mas minha vida se resume em existência, em vida. Eu paro e eu lembro de quem eu realmente sou. Você que tem a sua profissão, você que é advogado, você não é advogado, você está advogado. Você não é médico, você está médico, porque você não nasceu médico. Você que trabalha na casa de alguém fazendo uma faxina, você que é uma faxineira, um faxineiro. Você não é faxineiro, você está faxineiro. Você que é porteiro, você não é porteiro, você está porteiro. Eu não vim ao mundo com a minha profissão. E quando eu morrer, eu não vou ter ela. A minha profissão é passageira. E no sábado eu vou lembrar que a minha vida não se resume em trabalhar. A minha vida não se resume em profissão. A minha vida é vida. É para viver. E que eu sou muito mais do que a sociedade fala que eu sou ou fala que eu não sou. Eu vou lembrar como Deus me criou. Para que Ele me criou. E aí eu vou lembrar que eu tenho um Deus, que eu sou amado e que a minha vida é muito mais do que esse mundo. Que o que Deus me promete é muito maior do que esse mundo. Então, primeiro vimos que o sábado é o dia para lembrar que é Deus quem me santifica, é Deus quem me salva. É o que Ele faz, não o que eu faço. O sábado é o dia de autonegação. Eu tiro os meus interesses, deixo os meus interesses de lado. E o sábado, então, de acordo com o Deuteronômio, eu vou pensar no outro. Eu vou lembrar do Deus que faz tantas coisas por mim e fez tantas coisas por mim. Eu vou amar o meu próximo da mesma forma que eu me amo, ou até mais. Eu vou lembrar da liberdade que eu tenho para viver. Eu vou viver. Eu vou lembrar que eu devo viver e posso viver. E vou lembrar que a minha vida não se resume em trabalho. Outras funções
Eu vou apenas aqui citá-las para vocês. Então vamos lá. No sábado é dia de lembrar que Deus é Criador, Êxodo 20:11. Lembrar que a salvação vem de Deus, Êxodo 31:13. Lembrar que Jesus nos salvou, Marcos 16:1. Dia de contemplar a salvação, contemplar a criação, Gênesis 1:31. Lembrar que temos um Deus, Ezequiel 20:12. Negar o eu, Levítico 23:32. Servir, Marcos 3:1-5. Lembrar que todos somos iguais, Deuteronômio 5:14. Lembrar do que Deus faz por nós e pelo seu povo, Deuteronômio 5:15. São algumas. Estão na descrição para você poder acompanhar também. Então, que a gente possa buscar a ajuda do Senhor para nós lembrarmos do que fazer no sábado e que a gente possa viver o sábado da forma que Ele deseja, pedindo que Ele nos ajude, que Ele nos melhore a cada sábado. Esse vídeo está sendo postado na quinta-feira. Amanhã é sexta e muito em breve começa o sábado. Tome a sua decisão. Veja o texto aqui embaixo. Agora a escolha é nossa. Tome a sua decisão. Guarde o sábado, ainda que seja a primeira vez na tua vida. Experimenta. Cessa. Acalma. Olha para o Senhor. Passe o sábado com o Senhor. E você vai terminar esse dia, você vai começar a sua semana de uma forma que você nunca começou na sua vida. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, nos ajude a guardar o sábado e nos ajude a guardar o sábado da forma que o Senhor deseja, a fazer e usar o sábado da forma que o Senhor deseja e da forma que o Senhor nos ensinou. Perdoa as nossas transgressões, ouça os nossos pedidos e agradecimentos interiores, além das nossas palavras faladas. Nos ajuda a guardarmos o teu santo dia. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Que você tenha um excelente final de semana. Que Deus te abençoe e a gente se vê na semana que vem. Lembre-se que sejamos filhos da luz.